Então, começando aí nossa aula de português, ontem a Pro falou sobre os advérbios. E aí eu falei também dos verbos. Então, antes da gente iniciar mesmo falando do advérbio, que até eu comentei que o advérbio ele serve, né, uma palavra que serve para dar intensidade a algo que a gente está desenvolvendo, algo que a gente está fazendo, né, a ação. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho antes o que é o verbo, para que serve, e aí eu quero ouvir de vocês. Ergue a mão, quem quiser falar, não é para falar todo mundo junto, então ergam a mão. Aí eu quero ouvir, quem sabe o que é verbo, quem sabe me dar um exemplo, né, de uma frase com verbo, tá? Então libero aqui para que vocês falem, mas é para erguer a mão primeiro e respeitar o amigo que estiver falando, tá bom? Então vamos lá. Quem aí sabe o que é o verbo, quer compartilhar com a gente uma frase que tem um verbo? Eu não sei não. Não tô com nada na cabeça. Não tá com nada na cabeça. Eu também não sei. História, calma aí que eu tô arrumando minhas coisas. Eu já vou ligar a câmera, tá? Tá. Mas alguém... Sérgio, mas a gente tá? Português. Tá pegando minhas coisas. Tá. Pessoal, lembra que a Pro pediu para que vocês entrassem um pouquinho antes para a gente começar a aula no horário? Tem vários alunos que já estão fazendo isso. Tem outros que ainda não. Então, a Pro precisa que vocês se organizem também, quando eu tá? vejo que tá 29, eu já começo a entrar, porque até eu entrar já tá 30. É, vai entrar 27. Estão fora. Oi. Eu entro quando tá 5. Tá, Eu sempre começo matéria, na casa da minha avó. ótimo. Então, crianças, como a Pro já comentou, por isso que é ruim entrar depois do horário, porque daí vocês acabam me atrapalhando, atrapalham o raciocínio dos amigos e o que a Pro tá falando. Nós estamos na aula de português, a matéria é português. Eu não pedi para pegar nada ainda, a gente está falando sobre verbo. O que é o verbo? Quem consegue dar um exemplo numa frase? Quem sabe o que é verbo? A gente aprendeu ontem, né? É. Vocês nunca ouviram falar sobre verbo? Não. Existe o verbo comer. Isso, existe o verbo comer, que mais? O verbo peidar. É um verbo também, não está errado. Mas Então, gente, existe vamos o lá. verbo chato? Era tudo que pratica. Chato é um adjetivo. Se existe o verbo reato, eu falo. Vou mostrar uma foto de quando eu era bem pequenininha, tinha 4 anos. Depois você mostra, tá, meu amor? Então, galerinha, vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho sobre o verbo. Lembra, ontem eu até falei que quando a gente tem uma frase ou um texto, nós temos as classes gramaticais. Nós já trabalhamos o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral. Trabalhamos já advérbio no primeiro bimestre, vamos trabalhar novamente, então, advérbio. Vamos trabalhar verbo também. Então, nós temos já na 6ª classe gramatical, faltam 4, tá? Então, vamos pensar aí, pensar junto com a Pro para a gente saber o que é verbo, porque o verbo a gente usa em todos os momentos. Toda ação que nós fazemos é um verbo, tá? Então, a Pro vai tentar explicar de uma forma que vocês entendam. Se tiver alguma dúvida, algo que vocês não entenderam, vocês daí me perguntam depois, tá? Mas deixa a Pro falar, porque senão aí quebra o raciocínio. Todo mundo tá me escutando? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Os verbos, como a Pro falou, ele constitui uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação. Então, quando eu ando, quando eu como, quando eu corro, quando eu durmo, eu estou expressando uma ação. Além da ação, o verbo também expressa um estado, um desejo, né, ou um acontecimento, ou até um fenômeno natural. Por isso, a classe, né, essa classe gramatical, o verbo,
ela é fundamental para a nossa comunicação. Nossa, Pro, mas o que tem a ver a gente falar de verbo agora? Nós não estamos falando sobre comunicação, lembra que o início do nosso conteúdo da apostila era comunicação? Então, a gente precisa saber essas classes gramaticais e principalmente o verbo para a gente conseguir se comunicar bem, para que a gente consiga, quando a gente for falar, quando a gente for escrever, falar da forma mais adequada possível, tá? Uma outra coisa importante sobre os verbos. Eles se flexionam em tempo, modo, número e pessoa, o que torna o estudo do verbo um pouco complexo, um pouco mais difícil, tá? Por isso tem que prestar bastante atenção. Então, quando a gente fala no verbo, lembra que a gente estudou os pronomes? Quando vocês forem conjugar verbo, porque vocês vão conjugar verbo, a gente usa os pronomes. Quais são os pronomes? São 6, ó. Vou dar uma dica aí. São 6 pronomes, isso, é pronome pessoal do caso reto. É o que a gente usa para conjugar verbo. Nós temos 6 pronomes e esses pronomes eles são divididos no singular e no plural. Qual que é o pronome, então? Quais são? Eles. Isso, eles é um pronome. Ele. Ela. E o primeiro? Qual o primeiro aí? A primeira pessoa do singular. Qual é, gente? Mas se uma pessoa tá falando da outra pessoa? Não, são os pronomes. Eu quero saber quais são os pronomes. Tu, elas, ele. Isso? Ou não? Agora eu não sei. Pode falar, Jaime. Ela, ele, eles, elas, nós, vós e... Isso. Tem mais. E o primeiro? Vocês estão esquecendo do primeiro. Tu. Não, antes do tu. Antes do tu tem outro. Eu. Isso, Nossa, eu. eu falei só que eu tava no mudo. Então, ó, nós temos aí os pronomes. Eu, tu, ele. São primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Daí nós temos o nós, o vós, eles e elas, que é a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Então falem junto com a Pro aí os pronomes. Eu, Tu. ele, ela, Ela. nós, Nós. vós, Vós. eles e elas. Ele. Eles e elas. Isso mesmo. Não esqueçam, tá? Porque quando a gente for falar, a Pro for falar com vocês sobre conjugação, vocês vão precisar lembrar dos pronomes, tá? Então é importante lembrar sempre quais são os pronomes. Até quando a gente fala assim, vamos pensar no pronome correr. Eu corro, ele corre, nós corremos. Então a gente sempre usa o pronome para conjugar os verbos. Uma outra coisa importante sobre verbo. Os verbos eles são classificados em verbos da primeira conjugação, que são aqueles que terminam em ar, A-R. Os verbos da segunda conjugação, que terminam em er, então correr, né? Um exemplo de verbo da primeira conjugação, andar, amar, falar. Da segunda conjugação, que é terminada em er, correr, comer. E da terceira conjugação, terminado em ir, e tem em or também, tá? Terminado em ir. Quem consegue me dar um exemplo de verbo? Um verbo terminado em IR. Sair. Rir. Sair. Sair. Isso mesmo. Muito bem. Partir. Perfeito. Então. Chora. Isso. Ó. Aí, quando a Pro comentou lá no comecinho aí da aula, falando sobre o verbo, né? Que ele pode ser modificado. Então, de acordo com o contexto que ele está, mudando o tempo.
O que é o tempo do verbo? Uma coisa super importante. Presente, o que acontece agora, né? Hoje. O passado, o que aconteceu. E o futuro. Futuro é o que Que vai... ainda vai acontecer. Isso. Por exemplo, no futuro eu vou fazer aniversário. Isso. Então, sempre pensem futuro, eu nisso. vou O tempo verbal. São os três básicos. Depois desse tempo, a gente vai trabalhar presente do indicativo, pretérito perfeito. Mas lembrem, a Duda tá com uma cara ótima. Mas lembrem aí que nós temos 3 tempos principais: presente, passado e futuro, tá? Temos o número, né, singular ou plural, que é de acordo com os pronomes. Eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles e elas, plural. E aí nós temos as pessoas, né? Primeira pessoa, segunda e terceira, tanto do plural quanto do singular. Que aí tem essa relação com o pronome. Então, não é nada difícil, mas o verbo também é treino, tá? É quando a gente conjuga, né? Quando a gente fala, que aí vocês vão ver como ele é fácil da gente conjugar. Então, pessoal, só para ver aí o que vocês absorveram da parte do verbo, quem elabora uma frase, para mim, pode ser qualquer verbo, tá? Pode ser uma frase no presente, no passado ou no futuro, usando um verbo. Quem aí quer começar falando a frase para Pro? No presente, eu irei para a faculdade? No presente? Andar de skate. Duda, a sua frase eu até compreendi. Fala de novo a frase. Eu? É, você. Eu irei no presente para a faculdade. Então, ó, esse no presente não precisa falar. Então, a sua frase ficaria: eu irei para a faculdade. Esse eu irei, o eu é o pronome, primeira pessoa, do singular. Irei é o verbo ir, no futuro. E faculdade é o substantivo. Tá correto, você conjugou o verbo no futuro. O Edgar falou, depois é o Lourenço. Edgar, pode falar, que quando você falou, a Pro não ouviu. Eu fui andar de skate. Eu fui andar de skate. Essa frase está no presente, no passado ou no futuro, gente? Passado. Eu fui, né? Eu fui andar. Lorenzo, pode falar a sua frase. Agora, posso falar também? Eu irei para a piscina. Eu irei para a piscina? Isso. Para a piscina. Ok. Sora, Só um minuto, posso Lorena. falar? Só um minutinho. Essa frase Tá. que o Lorenzo falou, ó, eu irei, é presente, passado ou futuro? Presente. Não, futuro. Futuro, ó, eu irei. Ele ainda não foi, né? Ele não está. Ele irá ainda, então é futuro. Lorena, pode falar a sua. Eles vão para o shopping. Eles vão para o shopping. Essa frase está no presente, no passado ou no futuro? Presente. Presente. Eu não entendi. Futuro. Eles vão, eles ainda não foram, né? Se falasse assim, ó, eles estão no shopping. Qual tempo verbal é essa frase? Presente, passado? Presente. Estão agora fazendo aquilo. Isso. Se eu falo, eles estão no shopping, eu estou falando do presente. Pode falar a sua. Irei ir caminhar na serra. Irei ir caminhar? Irei ir caminhar na serra. Tem coisa errada na sua frase. Irei ir. Não é irei ir, tá errado. Como que fica essa frase? Tem que botar um eu irei. Tem que botar um eu, porque senão quem que vai vir? Quem que vai ir? Ô, Sora, Não, todos os dias à gente, noite. presta atenção. Não vamos desfocar da aula, por favor. Irei ir, tá errado. Tem 2 verbos aí. Como que fica a frase? Arruma aí, Malu. Irei caminhar na serra. Como?
Irei caminhar na serra. Isso. E tem dois verbos, né? O irei, futuro, e o caminhar também. Irei caminhar. O que a gente poderia substituir? Ó, pessoal, nessa frase, ao invés de falar irei caminhar, a gente pode falar assim: caminharei na serra. Eu não preciso usar esses dois verbos, tá? Então, eu substituo caminharei na serra. Serra, essa foi a pergunta, o que é serra? Não, eu falei que eu ando 4 vezes por dia à noite com meu pai. Tá. Mas, gente, não vamos desfocar da aula, tá bom? Quem mais? A Lorena falou que é serra. Falar. Fala, Jaime, pode falar. Eu irei na piscina quando a quarentena acabar. Eu irei na piscina quando a Nossa. quarentena passar. Várias frases. Eu tinha 17 anos. Muito bem. Ótimo. Então, acho que deu para vocês já pegarem mais ou menos o que é. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mais ou menos, porque eu Mais ou ainda não menos. entendi 100%. Não, mas ninguém vai. Vocês não vão entender tudo de cara. A gente vai trabalhar aos poucos, tá? Por isso, a Pro só tá falando um pouquinho sobre o verbo. Lô, escuta, tá? A Pro tá falando sobre o verbo só para que vocês já tenham essa. Tenham uma ideia, consigam entender o que é para a gente poder trabalhar o advérbio, tá? Então, eu só vou dar uma atividade aqui, vou colocar para vocês. Vocês não vão precisar copiar por hora, tá? A gente vai fazer oralmente só para ver como que vocês estão. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, a atividade a gente vai fazer algumas só para ver como que vocês estão absorvendo aí. Então, circule todos os verbos desta anedota. Depois, copie os verbos no seu caderno. Agora, a gente vai fazer o quê? Só circular, tá? Vocês não vão copiar nada neste momento. Vocês vão... Aliás, vocês vão circular, vocês vão falar qual é a palavrinha que era pra gente circular e a Pro circula aqui. Então, ó, circule todos os verbos da anedota. Então, eu vou ler aqui para vocês. A professora pede aos alunos que desenhem um animal. Após algum tempo, Juquinha mostra uma folha em branco e diz: primeira parte aqui a gente vai fazer nessa frase, tá? Então, vamos circular os verbos dessa frase. Eu vou chamar uma criança de cada vez e a criança vai me falar um verbo que tem aqui nessa frase. Duda, começando por você. Qual o verbo que tem aí na frase? Lembrando que o verbo ele indica uma ação. Pode me falar aí um verbo. Pode falar? A professora pede aos alunos que desenhem um animal. Isso. Qual é o verbo? Verbo? Desenho. Desenho animal? Jaime, não é você, né, filho? É desenho um animal, senhora, ou não? Não, lembra, gente? Verbo é uma palavra, não são duas ou três. Uma palavra, um verbo. Ô, senhora, eu tô com dúvida. Ou é aos ou é um. Não. O que indica uma ação aí? Um indica alguma ação? Não. O que indica uma ação? Comendo. Oi, você se chama Maria Eduarda? Eu acho que sim. A Joaquina mostra uma folha em branco. Gente, o verbo é uma palavra, não são várias. Eu sei falar, pronto. Calma. Então, João Luca, qual é um verbo? Peraí. Fala, João. Desenho. Desenhem. Muito bem. Um verbo aí. Por isso que é um verbo. Isso, a ação de desenhar. Então, desenho é um verbo. Sora, eu Aqui sei tem outra. outra. Aqui tem outra. Eu sei. Deixa eu falar, Pro. Eu sei, Sora. Calma, Jaime, qual é o outro verbo nessa primeira frase? Primeira frase. Ó. Nessa Ela frase.
Não. Essa primeira frase aqui, ó. A professora pede aos alunos que desenhem um animal. Tem mais um verbo nessa frase. Qual é? Ela pede. Pede, só o pede, tá, Jaime? Eu sei. E esse ela que você falou, muito bem, se a gente tivesse pedido assim, substitua a professora por um pronome, seria o ela. Então, pede é o verbo pedir, desenhe, o verbo desenhar. Então, agora nessa próxima aqui, ó. Após algum tempo, Juquinha mostra uma folha em branco e diz: quais são os verbos que tem nessa outra parte? Eu sei um, mas beleza. Você já falou. Eu posso falar? Pode, Júlia. Fala um verbo para mim. Mostrar. Mostra, né? Isso. O verbo é mostrar. Mostra. Tem mais um aqui. Posso falar? Lorena, pode. Espera aí, a Lorena. Diz. Isso. Qual que é o verbo? Dizer. Sempre, gente, que vocês tiverem dúvida, olha uma dica importante. Se vocês tiverem dúvida se aquela palavra é um verbo ou não, tenta colocar ela no infinitivo, ou seja, na forma dela sem conjugar. Por exemplo, professora. É professorar? Não é. Que nem o pede, ó. Pede vem de pedir. Desenhe vem de desenhar. Mostra, de mostrar. E diz, de dizer. Tá? Então, sempre pense, essa palavra veio de onde? Aí vocês vão conseguir saber se é verbo ou não. Agora, na fala, né? Professora, este desenho representa uma vaca comendo capim. Tem verbo aqui também. Quais são? Posso falar? O Igor pode falar um. Comendo. Comendo. Vem do verbo... Comer? Isso, muito bem. Vem do verbo comer. Tem mais um verbo aqui. Eu sei, mas não posso falar. Jaime, você já falou, Jaime. Desenho. Representa, não é sono. Desenho. Ó, vamos lá. Eu vou primeiro colocar o que o João Luca falou, representa. Qual é o verbo? Representar. Isso, Pedro, representar. O desenho, por que que aqui neste contexto ele não está como verbo? Ó, professora, este desenho representa uma vaca comendo capim. Aqui ele é um substantivo. Não é verbo, tá? Ele é substantivo. Só para lembrar, o que é substantivo mesmo? Tudo que dá nome às coisas, né? Aos seres, às pessoas, aos lugares. Tá. Tipo vaca. Isso, tipo a vaca. Por isso que eu não falei desenho, eu falei representa. Vaca, professora. Isso. Representar. Aí, ó, vamos para a próxima frase. Mas onde está o capim, Juquinha? Nessa frase tem verbo? Não. 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 Sim ou não? Não. 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 Só tem substantivo. Hã? Só tem substantivo, ele disse. Aí, agora que vocês falaram que tem só substantivo, qual é o substantivo dessa frase? Onde? Capim? Desenhe. Não, a gente tá O na... capim. Muito bem, Lorena, o capim. Gente, só uma coisa, ó. Não foi a Lorena que falou? O capim? Não, Foi não fui quem? eu. Foi a Maria Eduarda. Ai, Duda, muito bem. Então, gente, só para vocês... a gente vai estudar isso futuramente. Mas o está aqui, ele é um verbo irregular, tá? Nessa frase, no caso, tem um verbo sim, mas não é um verbo que nós estamos estudando neste momento. Aí aqui, ó, a vaca já comeu, professora. Qual é o verbo? Comeu. Perfeito, Duda, comeu. Vem de comer. E onde está a vaca, Juquinha? A mesma coisa lá de cima, né? O está é um verbo irregular. Isso. O verbo é estar. Isso.
E aqui, como o capim acabou, a vaca já foi embora. Qual é o verbo? Acabou? Acabou. Isso. Tem mais algum verbo aí? Embora! Embora é verbo? Não. Foi. Foi é verbo. O Luca também já tinha falado. Foi. Como não? Não, ele. Quê? Não é como. Não, Edgar, você não tá falando de como de comer. É como o capim acabou. Não é eu comi o capim, ele acabou, não. É como o capim acabou, a vaca já foi embora. Então, aí estão os verbos. Muito bem. Vou colocar um outro exercício aqui para ver como que vocês se saem. Opa, eu tirei aqui. Gostando da aula. Hã? Tô gostando dessa aula. Que bom. Ó, então, lembra que a Pro falou do tempo verbal? Tempo verbal. Pensando que tempo verbal é presente, passado e futuro, tá? Antigamente, na minha época, por exemplo, quando eu estudava, a gente falava o passado mesmo. Com alguns anos aí se passaram, vocês vão ver muitas vezes escrito pretérito. Pretérito é a mesma coisa que o passado. Então, aqui, a gente vai circular o verbo de cada oração e indicar o tempo verbal. Então, vai primeiro, ó, são duas coisas aí. Circular o verbo, descobrir qual é o verbo e depois indicar o tempo verbal. Se é o presente, né, algo que acontece agora. O pretérito, se é algo que já aconteceu, ou o futuro que vai acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Eu já sei 2 verbos, Sora. Tá, mas aguenta o coração aí, tá bom, meu amor? Você vai perguntar para alguma criança, Sônia? Vou perguntar para alguma criança assim. O Entendi nada. João Vitor. A frase aqui, ó. Viajaremos amanhã logo cedo. Qual é o verbo? Ô, Sora, eu vou ter que desligar minha câmera para conseguir ouvir você. Tá bom. O neném tá lá Como? fora. Tá lá fora. Sônia, o verbo é amanhã. João, o seu fone tá ruim. Eu acho que tá. João Luca, a Pro tá chamando um aluno de cada vez, tá bom, querido? Então, agora eu chamei o João Vitor. João Vitor, na frase, Oi. Viajaremos amanhã logo cedo. Qual é o verbo? O verbo? É. O que é verbo mesmo? Verbo é algo que indica uma ação. É uma ação, tipo algo que ele vai fazer. Viajaremos. Isso. Viajaremos. Então, vou circular o verbo aqui. Pessoal, prestem atenção na aula, tá? Porque a Pro já estou explicando isso. Alguns alunos participaram na primeira atividade. Tem aluno que não está prestando atenção. Daí, quando eu pergunto, mas o que é isso? Então, presta atenção, vai tirando dúvida no momento. Então, viajaremos é o verbo. Calma. Esse verbo, qual que é o tempo, o tempo verbal dele? Ele está no presente, no passado ou no futuro? Futuro. Futuro. Muito bem. Doutora, Então, por que você faz assim? A pessoa que responde também responde isso daí. Não, porque aí mais alunos participam. E o próximo aqui, ó, na segunda frase. Hélio comprou uma caixa de bombom. Qual é o verbo? Comprou. Doutora, eu só falei porque você não falou o nome de criança. Sim, podem falar. Qual é o tempo verbal? Passado. Passado. Isso, passado. Ó, ele comprou. Próxima frase. Ele está muito feliz. Está. Isso. Está. É presente, Sora. Presente. É presente. Isso mesmo. Presente. O D. O cantor se apresentará na sexta-feira. Qual é o verbo? Apresentará.
Isso. E é no Apresentará. futuro. No futuro. Para, pode botar a boca no fone. Futuro. Por que você faltou à aula? Faltou. 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 É passado. Passado. É passado. 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 Tá muito passado. Peraí, gente, que a professora falou errado aqui. Faltou. O senhor está com dificuldade. Tá. Passado. E eu tenho um skate Sim. amarelo. Tenho. Tenho. Presente. Tenho. É presente. Tenho e é presente. 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 Viu? Ai, eu, assim, o que eu ouvia bastante de vocês aí falando. Gostei. Então, ó, os verbos são esses e o tempo verbal, ok. Muito bem, crianças. Gostei de ver. Quem tá prestando atenção, então, tá conseguindo fazer, né? Tá conseguindo entender o que nós estamos vendo. Deixa eu ver se eu vou colocar mais algum exercício para vocês, tá? Peraí. Eba, coloca muito mais, Sora. Eu adoro. Legal. É muito melhor fazer isso do que fazer apostila. Exercício de papelzinho. Eu adoro, Sora. Desde criancinha, eu sempre adorei fazer. Mesmo se é difícil, eu adoro. A apostila também às vezes cansa, né? A gente vai tentar mesclar, tá? Fazer uma aula um pouco mais interativa, usar a apostila em outros momentos. Porque tem que dar também um conteúdo da apostila. Deixa eu só abrir outros aqui. Copia isso no caderno? Não, por enquanto não. Ah, esse é legal, gente. Que a Pro tava... Ah, é muito show esse exercício. Então, a Pro vai abrir aqui para vocês. Então, lembram lá que a Pro, então, falou que o verbo, ele indica uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado, né? O estado, quando a gente fala, se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre. Então, eu vou abrir aqui para vocês e a gente vai fazer esse exercício. Pensem, lembrando que a ação é algo que eu faço, estado pode ser um estado de espírito, né? Triste, alegre, e fenômeno da natureza, choveu, relâmpagos, trovões, tá? Então, vocês vão pensar nesse sentido. Deixa eu então. Doutora, entrou outro Pedro. Entrou alguém a mais na aula. E é outro Pedro. Tem outro Que Pedro? nem ontem. Será que é o Pedro Poste? Que é o Pedro. O Pedro Henrique. É o Pedro Poste. Pedro Henrique. Ai, saiu já. Saiu, a Saiu. pessoa quer emitir o site. Nossa! Ele ainda tá, Pro. entra Ele ainda tá. Pedro tá. Tem dois Saiu Pedros aqui. O outro Sassori, que é o Pedro Souza. A Júlia que tinha saído. O Pedro tá mudo. Ele tá mudo e sem tela. Às vezes a pessoa também pode ter entrado por engano. Liga a tela. Deixa, se a pessoa quer entrar, ela entra, né? Se não quer, paciência. Ah, o duro que aqui... Acho que a Júlia saiu sem querer. Ah, vou dar um outro exemplo para vocês, gente, no mesmo estilo do outro, tá? Que a gente estava falando. Deixa eu só tentar deixar ele maior. Porque o que eu quero Não, ela mostrar tá não abre. Mas vocês viram que não é nada difícil o verbo? É aos poucos que a gente vai conseguindo fazer, né? Pro, Oi. Acho que vai dar. eu acho que esse outro Pedro pode ser o Pedro Souza também, porque ele não tá ali na outra conta. Ele pode ter ido em algum lugar e tá em outro lugar na aula. Pode ser. Mas ele sempre deixa a câmera ligada. Mas vai que ele tá no banheiro. Tá bom, gente. Tem que tentar adivinhar o que o amigo tá fazendo, né? Então vamos lá, ó. Tá. Aqui para vocês.
Bem simples. A Pro tá pegando a atividade só para que a gente vocês consigam absorver aí melhor o conteúdo. Então, escreva ao lado de cada verbo aí se é uma ação, um fenômeno ou estado. Chovia muito. Chovia muito. O que vocês acham que é? Que tava chovendo muito na cidade. Tava Não, gente, vocês vão só colocar se é uma ação, um fenômeno da natureza ou estado. Fenômeno da natureza. Isso mesmo, muito bem. Ela era infeliz. Ação. Estado. Ação. Ó, ela era infeliz, é uma ação. Ação, Vocês estão falando que é um estado? Então. é uma ação. A próxima, relampejou muito. Fenômeno. É um fenômeno. Fenômeno, muito bem. Olha essa aqui, ó. As crianças sorriam. Ação. Hã? Estado. Estado. As crianças morriam. Morriam? É, Que pesado. Que triste. Se eu trocar pelo S que fica sorriam. Pronto. Então é um estado. e aí, gente? Nossa, Sora, que É um triste. estado, Sora. É um estado. É uma ação. Ventava muito. Ventava muito. Fenômeno, muito bem. Maria estava contente. Sora, tem mais de 1000. Estado. Quem falou estado acertou. Eu não me lembrei, Sora. E o menino está triste. Hã? Ação. Estado. Estado, muito bem. Pensem assim, o estado, gente, é o estar, o ser e sentir. Tá? Então, toda frase que a gente lê e que demonstra isso, o sentir alguma coisa, ser, é estado. Aqui naquela frase, as crianças sorriam, a gente também tem o sorriam como uma ação, né? Ação de sorrir. E o fenômeno da natureza é chover, nevar, granizar, trovejar, relampejar, tá? Então, esse é fenômeno da natureza. Na próxima aqui, no número 2, vocês vão completar com o pronome para que a frase fique correta. Então, ó, coloque o pronome pessoal de acordo com a terminação do verbo. Escrevemos. É eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Ele. Quem falou nós? Nós. Ô, gente, para de chutar. Como que a gente fala Eles. eu escrevemos? Ele. Gente, não dá, né? É nós. Nós escrevemos. Nós escrevemos. Isso. Eu ouvi, Ju, muito bem. Nós escrevemos. Eu também falei nós. Viveste. Pensa, tem que falar o verbo com o Sora, o que é pronome. viveste? Do verbo viver. O que é viveste? Tu viveste? Viveste. Tu, muito bem. Quem falou? Eu quem? A Vitória. Vitória. Muito bem, Bia. É que pra mim você tá pequenininha. E eu não consigo ver todo mundo. Tu viveste, tá. acertou. Eu também falei tu. Tu falaste. Gente, só um minutinho, tá? Já volto. Eu tava colocando o carregador. Tu viveste. Fala. Que ela não tá com o microfone ligado, por isso que ela não conseguiu falar. Peraí, gente, peraí. O que foi? A Marina tá falando que não tá com o microfone ligado, então não dá pra falar. Ah,
não estou com o microfone, então não dá para falar, ela falou. Entendi. Ah, mas ela tá ouvindo a gente? Má, você tá ouvindo a gente? Tá bom. Qualquer coisa, então, você chama aí. E aí, gente, fiquem de olho, porque como a Pro tá compartilhando tela, eu não consigo ver todo mundo. Então, senhora, se eu alguém me chama, às vezes eu não Eu vejo. tenho uma imagem que eu consigo ver, eu abro do lado. Pode Pessoal, deixar. só um segundinho, tá? Só um minuto. Vamos lá, crianças. Então, voltando, tá? Essa questão aqui, esse exercício que eu tô passando para vocês, a gente tem que ter coerência, né? Eu não posso falar assim, ele escrevemos. Tem concordância? Não tem. Então, presta atenção antes de falar, tá? Não é uma competição de quem fala primeiro. Gente, só um segundo, que eu acho que meu neném fez coisa aqui, peraí. Voltei. Tá bom, só um minutinho, gente. Enquanto isso, eu vou colocar aqui, antes de eu perguntar, vocês já vão vendo. Aí, na hora que eu perguntar, vocês já vão saber responder, tá? Podem estar aqui na número 2, na letra C. Matheus. Ai. Papai trouxe. Então, crianças, voltando aqui, ó. O viveste é tu viveste, ok? O C, falastes. É falar? Falaste, Soraya? É do verbo falar. Eles falastes, não. Não, não é ele. Vós. Hã? Tu falaste? Tu falastes? Vós. Vós. Vós falastes. Quem falou o que aí, gente? Eu não ouvi, desculpa. Falei vós. Vós falastes. Muito bem. E recebeu? Ele recebeu. Isso, ele recebeu. Ele recebeu. Vendo. Eu vendo. Eu vendo. Eu venho. Estudamos. Nós estudamos. Nós estudamos. Nós estudamos. Muito bem. Cantou. Ele cantou. Ele cantou. Achei. Eu achei. Eu achei. Isso. Muito bem, Edgar. Jogamos. Nós Nós jogamos. jogamos. Nós jogamos. Muito bom. Cantais. A gente. Vamos cantar. Vós cantais. Como? Vós cantais. Vós Cantai. Cantai. cantais. Tá certo? Sim. Vós cantais. Muito bem. Quem falou, acertou. Partias. Nós partimos. Nós partias. Tá certo isso? Ele partiu. Vós partias. Gente, é partias. Ele Tu partias. Tu partias. Muito bem. Isso. E cantou? Ele cantou. Ele cantou. Muito bem. Professor, repetiu a G e o M. A G e o M? Ah, é mesmo. Razão. Deixa eu colocar um outro exercício, então, agora para vocês. Ai, deixa eu tirar o fone. Vocês viram, né? O neném querendo pegar o fone. Então, eu vou tirar aqui, porque senão não dá certo. Aqui, gente, peraí. Aqui, ó. Esse daqui tá bom. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim.
Ó, esse daqui é igual a um primeiro que nós fizemos. Circule os verbos das frases abaixo. Nesse, como a gente já fez alguns exercícios, eu vou chamar uma criança de cada vez, tá? Então, ó, na minha ordem é Gustavo. Então, para fazer o número 1, nessa ordem. O Gustavo, o Igor, a Vitória, depois o Edgar, a Júlia, o Eduardo, tá? Então, os primeiros. Só um minutinho, gente. Com o Gustavo. Gu, os meninos brincavam com a bola. Qual é o verbo dessa frase? Bola? Meninos brincavam com a bola. Qual é o verbo? Meninos. Não, ação, Gu. Qual é a ação? Menino é substantivo. É ação. O que eles estão fazendo? Brincavam. Brincavam, isso. Ó, os meninos, o que eles estão fazendo? Brincando. Então, brincavam é o verbo. A letra B é o Igor. Papai me chamou para passear no parque. Qual é o verbo? Passear. Passear. Tem mais um. Qual é o outro verbo? Parque? No parque? Não, No tem mais parque? um verbo. Papai me Chamou. Isso. Chamou e passear. Vi, agora é você. Entrei, falei com o diretor. Qual o verbo? Falei. Isso, e tem mais um. Entrei. Isso mesmo, Vi. Entrei e falei, os dois verbos. Agora era o Edgar ou era a Júlia? O Edgar. Então depois é a Ju e por último o Du. Tu és forte, és corajoso e conheces tudo. Quais os verbos? Corajoso, forte, conhece. Corajoso e forte não é verbo, é adjetivo. Tá dando característica para a pessoa. Conheces é verbo e és também é verbo. Agora é a Júlia. A borboleta tem asas coloridas. Ju, qual é o verbo? Tem é verbo, muito bem. Do verbo ter, né, gente? Agora o número 2, vou chamar outras crianças, tá? Não são as mesmas que eu chamei. Aqui nesse vocês vão indicar o tempo verbal. Tempo verbal, se é presente, passado ou futuro. Então, ó, esses 6 primeiros alunos que já participaram não vão... Nossa, a Ju falou 2 vezes, né, Ju? Sim. Era o Du. Desculpa, Cadu. Então, o Cadu começa, tá? Então, os alunos que já participaram... Eu não falei 2 vezes, não. Só falei uma vez. Falou uma? Era pra mim dividir com ele esse daqui ou não? Tá, não tem problema. O número 2, então, é só para indicar o tempo verbal. Se é presente, passado ou futuro. Cadu, você começa. Papai gosta de verdura. E aí, é presente, passado ou futuro? Cadu? Acho que ele não tá aí, não, porque agora há pouco ele estava com a câmera ligada e agora ele não tá. Ele deve estar ignorando o som. Desligado e o áudio. Senhora, ele não deve estar querendo fazer quando ele não Ele quer. só deve estar ignorando o som. Deixa ele. Pode ser. Então, vamos seguir. Vamos, Malu. Malu, papai gosta de verdura. Presente. Hã? É presente, passado, futuro.
Presente, muito bem. José ganhou uma bola. Agora, deixa eu ver quem vai vir aqui que não falou ainda. A Lorena. Ganhou. Ah, não, é passado, presente e futuro, né? Hã? Que eu pensava que era uma ação, aí eu falei uma ação. Lô, desculpa, não ouvi. Era eu, tô pensando. José ganhou uma bola. Hã? Não, passado. Passado, isso. José ganhou uma bola, é passado. Próximo é o Ricardo. Então, na ordem é o Ricardo, depois a Duda. Damião estudará a lição. Ele vai fazer. Isso, então é presente, passado ou futuro? Futuro. Presente. Não, ele vai fazer. É futuro. Duda, você. Marisa acordou cedo. Presente ou passado? Passado, ó, acordou. Ela já acordou. Passado. Agora, o João Guilherme. Eu não sei o que o João Guilherme tá fazendo ali, ó, que não tá prestando atenção na aula. Os meninos jogarão basquete. Lorenzo, responde você, então. Pro. Os meninos jogarão basquete. Futuro. Muito bem, futuro. Turminha, aproveitando aqui, quando a gente tem duas coisas super importantes que vocês podem sempre reparar antes de até falar se é presente, se é futuro ou passado. Os verbos terminados em a, o, tio é sempre futuro, tá? Jogarão, andarão, irão. É futuro, é algo que vai acontecer. Foi isso que eu falei. Posso falar, gente? Quando termina em AM, pode ser presente ou passado, tá? Então, prestem sempre atenção para vocês não errarem. Quando vocês verem o verbo com a, o, tio, é futuro. Vocês já sabem que é futuro. E na hora de escrever também, né? Próximo, João Guilherme, já voltou? João Guilherme? Peraí. João Guilherme, o que o senhor está fazendo que não está prestando atenção na aula? Olhando pra trás, só o meu quadro, tá vendo? Agora não é hora, né, meu amor? Você vai falar o próximo. O garoto vende pipoca. Alô, teste. Vende. O garoto Teste. vende pipoca. Presente, passado ou futuro? Presente. Presente. Quem que tá falando no teste? Eu venderei Teste. meu relógio. Estão te ouvindo Quem sim. que tá falando no teste? Você. Eu É a Marina, vocês estão ouvindo? Estamos. Sim. Tá bom, obrigada. De nada. Venderei. Presente, passado ou futuro? Futuro. Futuro. Próxima, Sara Barbosa. Eu canto muito bem. Você tá me ouvindo? Estou. Ah, tá. Eu canto muito bem. Eu e canto? Não, amor, eu canto muito bem, eu quero saber se é presente, passado ou futuro. Ah.
Eu acho que é presente. Eu acho que ela tá falando, tipo assim, pra alguém, tipo assim, agora eu canto bem. Isso, presente. E o último, eu vendi minha bicicleta. Marina, tá ouvindo a gente? Marina? Márcia, tá ouvindo a gente? Eu acho que não, Sora. Não, não tá mesmo. É, Sora, sempre acontece os bugs do nada. Tem que ser do nada. Então, vamos a Malu. Malu, eu vendi minha bicicleta. É presente, passado ou futuro? Já fiz esse, Sora. Eu fui a primeira. Não, mas pode falar de novo. Sora, mas eu nem falei. Passado. Isso, eu vendi minha bicicleta, é passado. Muito bem. Ótimo. Agora eu vou pedir para algumas crianças, quem não participou ainda, nesses que eu dei, para elaborar uma. O Edgar já elaborou frase. A Sara respondeu, Lorena respondeu, Ricardo. Sara Capovilla, elabore uma frase para mim no futuro. Sara Capovilla. Sara, você não está escutando a gente? Sara. Sara. Então, Lorenzo. Lorenzo, elabora uma frase para Pro no presente. Sora, Você não tá me ouvindo? tem alguém te chamando. Ah, Sara Capovilla. Oi, Sara, você está ouvindo a gente? Sim. Ah, então tá. Lô, vai pensando. Peraí, Sara. Lorenzo, a sua frase vai ser no presente. Sara, elabora uma frase para Pro no futuro. Eu irei ao parque. Eu irei ao parque, ok. Lorenzo, a sua. Eu estou na piscina. Eu estou na piscina. Muito bem. Marina, tá ouvindo? Mas você tá ouvindo a gente? Marina. Coloca, abre o negócio lá, sabe? Ah, Provavelmente ela não lê. Fonte Ela não e consegue. escreve. Eita, Sora, deu ruim aí. Ô, Lorena, e esse nome aí? deixa eu ver se a Má... Alguém tá vendo a Má aí, se ela responde? Peraí, deixa eu achar. Ela tá tentando responder, ela tava. Ela Acho tá que ela tentando foi falar. chamar algum adulto. Eu tô vendo aqui, ela não tá por enquanto. Ô, Pro, o som dela tá baixinho, assim, bem baixinho. É, dava pra ouvir antes. Eu acho que ela precisa Ah, aumentar ela tá o som. escutando. Mas a gente não escuta você, Má. Que isso no final aí, Pro? Não, é que eu fui escrever, o Ale ficou mexendo no teclado junto. Eita. Olha, é safado. Ele é. Gosto de Tá tirar levado. essas coisas. Oi, E a Má. Pro, ela falou... Ela falou alguma coisa. Má, fala, deixa só ela falar, meus amores, pra ver se escuta. Má, fala alguma coisa. Não escuta. Eu tô ouvindo uma pessoa gritando.
Marina, a gente não consegue te ouvir. Mas a gente não escuta você, meu anjo. Aquela hora a gente escutou numa boa. Ô, Pro, acho que é melhor ela tirar o fone. Tenta tirar o... É que tem alguém trabalhando aí, Mar? Ela não tá com fone. Ela tá com fone sim. Tá? Tira o fone, Porque Marina. quando ela tava tentando falar, ela pôs o negócio perto. Ok. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir, mas tá muito baixo. Tá baixinho, mas Você tá com fone, Marina? Ela tava. Bem embaixo. Ô, Marina. A gente tá ouvindo você bem baixinho, mas tá ouvindo. Ela tem que ir naquele negócio de colocar o áudio dela pra ficar alto. Porque deve estar baixo. Aumenta o Você precisa ir. Tem uma setinha que você aperta no seu microfone e você aumenta teu volume da sua voz. Para as pessoas ouvirem você. do meu bigode. Agora a gente não tá mais te ouvindo de novo. Ninguém tá me ouvindo, né? Ligar, a gente tá te ouvindo. Eu sei. Agora a gente ouviu. Eu ouvi ela falando, peraí. Pro, você tá no mudo. Obrigada. Você fala uma frase no passado. Eu? O Gustavo, sim. Eu fui à praia. Eu fui à praia. Muito bem. João Luca, você. Eu quero uma frase no presente. Uma frase no presente? É. Tá. Eu tô pensando. Tá. É no presente, tá, João Luca? Eu estou brincando de arco e flecha. Eu estou brincando. De arco e flecha. Ok, João Luca. Mar, eu ouvi quando você falou pro, tá me ouvindo? É porque eu entrei no tablet. Hã? É porque eu entrei no tablet. Ah, tá. O outro eu não consegui te ouvir. Mas agora sim. Agora a gente tá te ouvindo. Muito bem. Crianças, ótimo. Peguem agora a apostila de português de vocês. Página, Pro. Página 20. Já tô. Também. Ótimo. Eu abri a apostila na página 21. Já tá faz tempo. E agora a página 20. Então, a gente agora consegue falar um pouquinho sobre o advérbio. Então, lembrando que os advérbios, eles indicam a circunstância que ocorre uma ação, tá? Sempre pensem nisso. A ação, ela vai ser caracterizada, vai ser usada com um verbo, e o advérbio, ele vai caracterizar essa ação, tá? Vai indicar a circunstância que ocorre essa ação. Então, nós temos alguns tipos de advérbios. O advérbio de espaço, de tempo e de modo. Temos também advérbios de intensidade, afirmação, negação e dúvida. Então, aí na página 20 tem um quadrinho falando um pouquinho mais sobre os advérbios. Pode ler para mim, João Guilherme. Não tô na página, tô entrando. Tem que entrar, né, Guilherme? Faz favor. Eu leio. Posso ler, Pro? Lê, Igor. Pode ler. É esses dos quadrados aqui?
Os advérbios são... Tá. Eu vou no Os banheiro, tá bom? advérbios são Já volto. classificados de acordo com a circunstância de que indicam com o sentido que apresentam. Observe, espaço. Aqui é muito limpo, no meio da rua passam muitos carros. Calma, Tempo. calma. Ontem comi muito. Calma, Igor, calma. Então, vamos lá. Os advérbios, eles são caracterizados de acordo com a circunstância que eles indicam o sentido que apresentam. Então, espaço, aqui. Então, aqui, a palavrinha é um advérbio de espaço. No meio da rua, passam muitos carros. Então, eu estou me referindo a um lugar, a um espaço, né? No meio da rua. Agora, a gente vai falar um pouquinho de advérbio de tempo. Ontem comi muito doce. Ontem é advérbio. Oi, Má. Em que página? Página 20 de português. Na próxima semana vou viajar para fora do país. Outro advérbio de tempo. Advérbio de modo. Abrir devagar o presente. Abrir vagarosamente o presente. E aí nós temos outros advérbios, né? Intensidade, afirmação, negação e dúvida. O que eu quero que vocês façam rapidinho? Vocês estão vendo o exercício número 3? Analise os advérbios nas frases a seguir. O advérbio ele está em negrito, ou seja, está escuro. E vocês vão classificar. Então, vocês vão ler a frase, vão ver qual é o advérbio, ele já está em negrito, e vão olhar nesse quadrinho qual é o advérbio. Se é de espaço, se é de tempo, se é de modo, se é de intensidade, de afirmação, de negação ou dúvida. Tem a letra A, letra B, letra C e letra D. Tem 4. Bem tranquilo de fazer. Podem fazer. Vai dar quanto tempo? 2 minutos. 2 minutos. A número 3. Número 3. Se minha letra ficar feia, por causa que hoje eu tomei vacina, meu braço tá dolorido, então minha lapiseira vai ficar tremendo toda hora, tá? Tá bom, amor, não se preocupe. Professor, meu vizinho tá escutando a música aqui, é melhor para eu fazer atividade ouvindo música. Vamos lá, galerinha. 2 minutos. Como assim classificar os advérbios? Também não entendi. Sora. Agora entendi. Sora. Ixi, a Sora saiu da aula. Nossa, Sora, eu acabei. A Sora não saiu da aula. Ela saiu, não tava. A Sora tá no mudo e sem câmera. Porque eu acabei. Ela provavelmente vai fazer alguma coisa ou ela não vai responder a gente porque a gente tem que fazer a atividade. Mas eu tenho uma pergunta sobre a atividade. É só ler mais de uma vez. Ricardo, faz, mano. Ricardo tá brincando. Deixa ele. Quem vai sair mal da prova não vai ser você, então deixa ele. É, realmente. O quê? Terminaram? Eu já terminei faz anos. Vamos lá.
Na letra A, qual é o advérbio? Muito. Hã? Muito. Muito. Muito bem. Já sabe qual letra A? Muito. É advérbio do quê? Professora, eu só não entendi, classifique-os. Colocasse advérbio do que é. Eu tinha explicado. Advérbio de tempo? Não. Modo. Não. Gente, Espaço. para de chutar, gente. Olha, lê lá o quadro. Eu já li. Procura no quadro. Usa. Advérbio de... Modo, Sora, é modo. Não é modo. Espaço. O advérbio de muito, Sora. Muito, gente, é o advérbio. É Quero saber. Não é espaço, não. Estado. Não é estado. Tempo. Também não. Gente, vocês estão chutando. Muito. Vocês estão chutando. Mas não é Eu não vou responder, gente. Vocês não estão lendo. Se vocês lessem o quadro amarelo, vocês iam achar a resposta. intensidade. Isso. Quem respondeu? Eu. Muito bem, Sara. A única aluna que faz o que a gente pede. De 20 alunos, tem um só que faz o que a gente pede. A única, que eu mandei ler o quadro, tá no quadro. Vocês querem resposta pronta. Só a Sara achou. Um quadro enorme aí, só a Sara achou. A letra B, qual é o advérbio? Afirmação. Não, quero saber qual é o advérbio primeiro. Talvez. Talvez. Isso, talvez é advérbio de... Afirmação. Não. Dúvida. Dúvida. Só a Sara tá fazendo, gente? Oh, meu Deus do céu. Sarinha, você não vai responder as outras duas, tá, meu amor? Porque o povo aqui tá esperando resposta pronta. E a gente não vai dar. Na letra C, tem dois advérbios. Quais são? Logo e E depressa. Isso. Logo, é advérbio do quê? Rápido. Não, rápido não é advérbio. Isso, João Luca. Muito bem. Tempo. Aí o outro advérbio é depressa. É tempo também. Não é. Da cadeira que caiu. Quer ver? Qual que é? Modo. Isso. Muito bem, Vitória. Então, o logo é advérbio de tempo e depressa é advérbio de modo. Na letra D, qual é o advérbio? Obviamente. Obviamente. É advérbio do quê? óbvio. Não. Obviamente, quando eu falo assim, é óbvio. Isso, João Lucas. Afirmação. Muito bem, João Lucas. Eu tava falando no mudo, tava falando afirmação. Mas não veio. Muito bem. Mas eu só botei, tipo, intensidade, dúvida e logo, e agora eu vou botar Que essa professora. obviamente adjetivo de afirmação, só precisa botar. Você tá Dois bimestres para acabar esse ano. Botei. Ela não serve para todos, não. Ok, gente. Os exercícios, os que faltam, a gente vai finalizar na próxima aula, tá? Agora é intervalo? Isso, agora é intervalo. Vocês vão voltar às 3h10. Beleza. 3h10. Beleza, professor. Até mais. Ah, não.